Editora Uma Casa Toda Nossa apresenta Um Circo de Mulheres, de Michele Fernandes e Samara Hart, narrado por Diana Dada Padilha. Prefácio, por Cristina Vilar de Souza. Produtora cultural, pesquisadora e mulher do circo, escrevo esse prefácio como quem reconhece o valor de uma arte que, por gerações, se manteve viva pela coragem das mulheres. No circo, cada gesto é resistência e cada número um ato de fé. A lona que se ergue é também símbolo da força coletiva que sustenta o espetáculo. E, em grande parte, essa força tem voz e rosto femininos. As mulheres do circo ocupam um espaço fundamental na história das artes populares brasileiras. São elas que mantêm o espetáculo em movimento. Artistas, costureiras, bilheteiras, palhaças, acrobatas, produtoras e diretoras. Mulheres que equilibram o corpo e a vida entre o risco e a poesia, entre a estrada e o lar. Carregam no olhar a herança de quem aprendeu a transformar o trabalho em arte e a arte em existência. Um circo de mulheres é uma homenagem literária a essas trajetórias. As autoras criam um espaço simbólico onde a ficção se encontra com a realidade, revelando o universo feminino circense em toda a sua complexidade. Em cada conto, há um eco de histórias reais, um fio invisível que liga a dor e a delicadeza, o riso e a coragem. As autoras transformam a experiência feminina em espetáculo. Escrevem como quem ergue uma tenda no meio do deserto, iluminando o escuro com pequenos gestos de humanidade. Este livro amplia o olhar sobre o circo contemporâneo e reafirma a importância de registrar, em forma de arte, a presença e o protagonismo das mulheres que constroem diariamente essa tradição. Que a sua leitura inspire reconhecimento, respeito e encantamento, e que o espetáculo da vida continue, sustentando por tantas mãos femininas que erguem a lona, acendem as luzes e mantêm viva a chama da arte. Ler Um Circo de Mulheres é abrir o coração para o mistério e a verdade da arte. É lembrar que o espetáculo não termina quando as luzes apagam, porque o circo continua dentro de quem vive, ama e insiste em sonhar. Cristina Vilar de Souza é produtora cultural e pesquisadora das artes circenses. O espetáculo tem que continuar, por Michele Fernandes. Depois de levantar a lona, fazer instalações e toda a rotina de chegar a uma nova cidade, o resto da trupe foi aproveitar a noite no centro. Eu fiquei sozinha com minha mãe e seu coração, que bate com intermitências, implorando uma folga. Deixá-la em um hospital seria a melhor opção, mas ela disse que ficaria bem acompanhando o circo. Fiquei feliz por sua insistência em seguir conosco. Afinal, o espetáculo tem que continuar. Confiro sua pressão um pouco baixa, talvez por isso durma tanto. Olho a lista dos medicamentos e confirmo que todos foram ministrados nos horários certos. Enfim, terei tempo para um banho. Preciso buscar minhas roupas no trailer, ao lado. Desço a pequena escada. O grito agudo vem na mesma hora em que meu pé desliza no degrau molhado pela chuva que caiu mais cedo. Me agarro no corrimão lateral. Um novo gemido doloroso e prolongado é suficiente para desacomodar algo dentro de mim. Me lembro de quando estou sozinha. Olho o céu anuviado, o tom escuro. Me recomponho. Desço o último degrau. Olho o meu trailer. Está tão perto. Corro até chegar na porta da minha casa.
Outro grito rompe o silêncio noturno. Não posso esperar. Preciso chamar ajuda. Entro no trailer, reviro tudo às pressas, antes que novos gemidos venham competir com o som dos sapos e sua fanfarra noturna. O que busco é o meu celular. Por meio dele, poderei contatar um dos meus colegas. Eles não podem estar tão longe. Em último caso, eu ligo para o SAMU. A ambulância chegou bem rápido quando Lara caiu da lira e quebrou a perna. Talvez eu dê sorte também. No entanto, não encontro o celular. Recordo. Eu o larguei no meio das traquitanas da montagem do circo, quando ajudei a esticar a cortina. Preciso buscá-lo. Não há tempo de ceder à superstição de que não se pode entrar no picadeiro depois da meia-noite. Todo mundo que trabalha no circo sabe. Depois das 0 horas, só quem entra embaixo da lona são os artistas que já se foram. Sua paixão pela arte os atrai para o palco. Eles voltam a apresentar o mesmo espetáculo que faziam em vida. Desde criança, eu ouço essa história. Mamãe sempre me incentivou a respeitar e nunca importunar a arte dos falecidos. Eu, por medo de almas penadas, sempre obedeci. Não seria agora, aos 34 anos, que iria transgredir. Não fosse a situação extrema. Eu preciso buscar meu celular. Devagar, cuidando onde tocam os pés, transpasso a entrada principal. As arquibancadas ainda não foram montadas, deixando um longo espaço até o picadeiro. A escuridão toma conta, até que uma única lâmpada, aparentemente com mau contato elétrico, resolve começar a piscar. Eu não sabia que meus amigos já haviam ligado a eletricidade. Isso é conveniente. Vou cautelosa na direção das cortinas. Meu celular deve estar perto. Música. Ouço o som de um trovão. Todas as luzes acendem e apagam. O alto-falante anuncia a abertura do espetáculo. Eu tremo. Tudo se apaga. Eu fico em dúvida se realmente isso aconteceu ou se é a minha mente pregando peças. Resolvo correr até onde suponho ter deixado o telefone. Tropeço. Luzes! Um canhão de luz foca o trapézio. Dominique domina as alturas e passa pendurada em sua corda. A mesma com a qual se suicidou há 15 anos. Tudo fica escuro novamente. Eu, caída bem no meio do picadeiro, fico com medo de me levantar. Mais um grito, este mais forte que os anteriores, faz com que o meu corpo trema, busque saídas. Risadas! A plateia acha muita graça. Será de mim? Não, é da palhaça Alecrim, que passa rapidamente sobre o seu monociclo. O rosto maquiado de sorriso vermelho, enquanto ela por dentro chora pelo namorado que a abandonou. Já se passaram 6 anos desde que Alecrim saiu correndo atrás do amor que a deixou e foi atropelada. Água! A chuva cai com força e fica represada sobre a lona. O rompimento faz uma água sanguinolenta jorrar. Ariel se atira do trampolim dentro do tonel de água. Sua precisão no salto faz com que o seu mergulho seja perfeito. A plateia aplaude com admiração. Ariel morreu afogada 2 anos atrás, ao mergulhar no rio com seu marido. Ao menos foi isso que ele nos contou. Fogo! Uma mulher de malha vermelha se movimenta de forma estranha. As pernas sobre a cabeça, os braços como mãos. Ela é Helena, a mulher elástica, tão flexível que cabe dentro de uma caixa. Primeiro sai uma perna, depois um braço e, por fim, a cabeça.
Ela dança como a bailarina da caixinha de música e volta para o seu lar apertado. Sua casa que incendiou no mesmo dia em que o pirofagista Pirulito pirou, no ano passado. A contorcionista não sobreviveu às queimaduras de 3º grau. Agora eu me contorço de tanta dor. As luzes coloridas acendem todas de uma vez e circundam a tenda. Os meus olhos tentam acompanhar, fico tonta. É a vez do show do arremessador de facas. Papai sempre teve mamãe em sua mira. O alvo era desenhado bem no lugar do coração dela. Papai pega sua faca afiada e pontiaguda. Faz giros e equilibrismos com ela. A plateia se excita. Respeitável público, fala o mestre de cerimônias. Com vocês, a nova atração do Circo Além Mundo. À direita, o maior atirador de facas deste mundo e do outro, Raimundo. À esquerda, em sua mira, nossa nova artista, a bela Dalmira. Ele lança a primeira faca e acerta bem ao lado do pescoço. Ele lança a segunda faca, que quase acerta a cintura da bela artista. Ele lança a terceira faca e, enfim, acerta o coração da minha mãe. Dou um grito mais agudo e cortante que já dei na vida. Não posso acreditar que mamãe está no espetáculo dos mortos. A plateia sorri. Eu choro. Fogo, água, risadas, luzes, música. A voz na caixa de som anuncia meu nome. Os holofotes se movem em minha direção. Dalmira, de coração ferido. Helena sai de seu baú. Ariel toda molhada. Alecrim com o seu sorriso pintado. Dominique e sua corda. Artistas derrotadas pelas dores de ser mulher formam todas um círculo à minha volta. A plateia me olha atentamente. Descubro. Agora sou eu quem deve dar o show. Mamãe retira a faca do seu coração, ainda com sangue escorrendo, caminha até mim. Eu me contorço de dor, molhada da água que escorreu. Tento sorrir e deixar o show da vida ser protagonista no picadeiro. Empurro com força o centro do meu corpo. Todas me incentivam para que eu respire fundo. Empurre, respire, empurre, respire. Então sinto algo deslizar de dentro de mim. Não era a hora ainda, mas minha filha nasce. Minha mãe corta o cordão umbilical com a faca saída do peito. A plateia aplaude apoteoticamente. Nem mesmo a morte consegue impedir. O espetáculo da vida sempre vai continuar. O Chamado do Circo, por Samara Hart. Nada de apresentação para você hoje, mocinha, que amanhã você tem prova de matemática. Minha mãe falou enquanto se maquiava. Bem hoje que meu irmão vai segurar uma tocha de fogo com a boca pela primeira vez. Eu estou ajudando nos ensaios dele desde pequena. E faz só alguns meses que meus pais o deixaram usar fogo na sua acrobacia. Mas eu queria muito ver, mamãe. Amanhã ele se apresenta de novo, filha. E se der certo, em todos os outros dias. Eu tive que colocar meu pijama e ir para a cama. Daqui já consigo ouvir a música do início do espetáculo e o público aplaudindo. E, se me concentrar bem, escuto os passos apressados atrás da coxia. Se eu tivesse uma apresentação, aposto que a minha mãe me deixava estar lá pelo menos até apresentar. Mas nem isso eu consigo fazer direito. Amanhã faço 10 anos. Quem sabe ouço o chamado do que vou ser no circo pelo resto da vida. Nem preciso acender a luz para visualizar os retratos nas paredes do trailer.
Meu pai cortando minha mãe ao meio, meu irmão e o Joca fazendo acrobacias e minha irmã na sua primeira apresentação de balé, com apenas 8 anos. 8 anos! Eu queria ter a determinação dela. Minha avó diz que ela já dançava na ponta dos pés quando ainda usava fraldas. Nasceu para isso. E o meu irmão contava que escutou o chamado da acrobacia no parquinho da escola. Já eu só ajudo nos ensaios e costuro as lantejoulas no colã da minha irmã. Sou desengonçada demais para malabarista, tímida demais para palhaça, feia demais para ser assistente de qualquer um. Eu não escuto o chamado de jeito nenhum. E olha que todo dia eu tento silenciar o barulho aqui dentro e me concentrar. Fecho os olhos e tudo. Será que a mãe ficaria triste se eu fugisse do circo para fazer faculdade? É melhor a gente se sentar em outra fileira, meninas. Esse cheiro de circo vai nos desconcentrar para a prova. Grunhiu Luana para o seu bando ao entrar na classe e passar por mim. Odeio essa menina, sempre falando mal de mim e do circo. Eu já falei que tomamos banhos todos os dias, pagamos impostos, sabemos ler, mas os colegas preferem acreditar nas mentiras dela. Ninguém da minha turma foi ver o circo. E olha que na primeira semana eu ainda ofereci ingressos para uma menina que me emprestou a borracha cor-de-rosa dela, com glitter e tudo. E o pior, ainda faltam 2 meses para sairmos dessa cidade. Vou ter que aguentar essas pessoas por todo esse tempo. Então a porta da sala abre e entra uma mulher incrível. Cabelos pretos encaracolados e longos, jaqueta de couro e o mais surpreendente, um capacete de motoqueira. Bom dia, alunos! Eu sou a professora Clarice, disse ela depositando o capacete na mesa da professora. A professora Valéria está gripada e me pediu para eu dar a prova a vocês. Continuou enquanto distribuía papéis cheios de problemas matemáticos pelos alunos. Professoras andam de moto? Eu sempre pensei que elas eram mulheres chatas, querendo nos obrigar a aprender as coisas. E olha que eu já tive muitas professoras nessa vida. Tem aquelas loucas por conjugação, outras que adoram uma tabuada, e até aquelas que se vestem de Anita Garibaldi para nos fazer ficar interessados em guerras. Tá, para falar a verdade, só uma se vestia de roupas de época. Acho que ela se daria bem no circo. Mas professora motoqueira é a primeira vez que vejo. Você é a menina do circo? Pergunta ela ao me entregar a prova. Sou sim, respondo. Ah, que legal! Eu vou ao espetáculo hoje à noite. Clarice, a professora motoqueira que gosta de circo. Uau! Faz um pedido, Jô! Exclama minha irmã depois dos parabéns. Faíscas iluminam o meu bolo e são refletidas pelas lantejoulas nos figurinos de cada membro da minha família. Eles são todos estrelas e eu também quero ser. Não preciso pensar no pedido, pois ele é o mesmo de todos os aniversários. Quero escolher minha função no circo. Quero ouvir o chamado. Minha mãe corta o bolo e distribui os pratos enquanto meu pai olha o relógio. Temos meia hora até o público começar a chegar. E como foi a prova? Pergunta meu irmão, enfiando 3 brigadeiros na boca. Como matemática, eu acho que sou uma ótima circense, respondo. Todos riem. Entre familiares, eu consigo ser a melhor palhaça. E olha que o palhaço é meu avô. Aqui no circo, as crianças aniversariantes ganham assento na primeira fileira. Não importa se a casa está cheia ou se precisam de mais ajuda na coxia.
É a forma como essa grande família nos presenteia. Assim, uma vez por ano, eu posso ver a graça da minha irmã, a força do meu irmão, a agilidade dos meus pais como qualquer outra criança, como se fosse a primeira vez. De repente, um rugido conhecido arrepia minha pele. São os rapazes do Globo da Morte se aproximando. Eles giram, giram, giram com suas motos, causando espanto em toda a plateia. Eu já sei de cor todos os seus movimentos, exaustivamente ensaiados para não se machucarem. Então mais motoqueiros passam com suas motos sobre a minha cabeça e por um instante eu vejo Clarice, ali, com seus cabelos longos caindo para fora do capacete, voando entre uma rampa e outra, correndo para dentro do Globo da Morte e girando com os outros, mostrando que as mulheres também são radicais. Eu já vi essa apresentação 1 milhão de vezes, mas é a primeira vez que ela me causa arrepios pelo corpo todo. Clarice está ali. Ela disse que viria, mas pensei que para assistir o espetáculo, não para apresentar. A música aumenta, a plateia vibra como eu. O número termina e os globistas tiram os capacetes para agradecer os aplausos efusivos da plateia. Com isso, não é mais Clarice que está ali, mas Luiz, um dos melhores amigos do meu irmão, com seus cabelos compridos de roqueiro. A magia termina, a música final do espetáculo começa. Os artistas agradecem a presença de todos. Minha irmã lança uma rosa para mim. Um ronco de moto vibra aqui dentro. Bom dia, crianças! Chega a professora Valéria com o seu sorriso costumeiro. Nem parece que estava gripada na sexta-feira. Definitivamente, só professoras gostam de segundas-feiras. Elas devem ficar o fim de semana todo pensando no que ensinar para os alunos durante a semana e planejando quantas laranjas o Pedro vai compartilhar com a Maria e com quantas ele vai ficar. Menos a professora Clarice. Aposto que ela fica andando de moto pela estrada, aproveitando a liberdade antes da semana começar. Os professores das turmas mais velhas são bem mais legais. Antes que me perguntem, continua a professora Valéria, eu só recebi as provas de vocês agora, então não tive tempo de corrigir. Não que eu esteja muito ansiosa para saber a minha nota. No recreio, as crianças correm como palhaços fugindo de pistolas de água. Eu os imagino com sapatos maiores que seus pés e calças de bolinha. Oi, você é do circo, né? Pergunta a menina parada na minha frente. Sou sim, respondo. Ela se senta ao meu lado e abre um pacote de bolachas. Eu fui lá na sexta. É demais. Ela oferece o pacote e eu pego uma bolacha recheada de morango. Que legal! E do que você mais gostou? Pergunto de boca cheia. Dos trapezistas. Com certeza. Do que você gosta? De tudo, respondo rindo. Eu entendo. Deve ser muito legal ser do circo. Eu dou de ombros. Pra mim é normal. Como faz pra entrar? Eu quero ser trapezista. Ótimo. A menina que nem é circense escuta o chamado só de ver um espetáculo. Ou você passa numa seleção, ou você casa com alguém do circo. Mas nesse caso você não vira artista necessariamente. Respondo, enquanto meu olhar passeia pelo estacionamento da escola. A moto da Clarice está ali. O que você quer ser quando crescer? Sem pensar muito, respondo. Eu quero ser globista. Espera, o que foi que eu disse? Eu finalmente tenho uma resposta para essa pergunta? Ela fica muito animada e começa a falar que seria sua segunda opção depois do trapézio.
mas não consigo prestar muita atenção, pois minha resposta ecoa na minha cabeça como uma música chiclete que usamos para vender algodão doce. Seria assim o chamado? Mãe, eu já sei o que eu quero ser aqui no circo. Minha mãe não termina de levar o garfo à boca. Meus irmãos sorriem. E o que é, filha? Pergunta meu pai. Eu quero me apresentar no Globo da Morte, respondo. E minha irmã olha diretamente para o meu pai, esperando uma reação. Você não pode. Escolha outra coisa. Ele tenta encerrar o assunto. Ainda é cedo, filha. Até os 18 anos você muda de ideia, continua minha mãe. Mas é isso que eu quero. É muito perigoso, corta meu pai. Você não tem boa coordenação, vai se machucar. Meu irmão coloca a mão nas minhas costas, me apoiando. O Luiz também não tinha coordenação e agora ele é um dos melhores globistas do circo. Minha mãe nega com a cabeça e meu pai continua. É diferente, ele é forte. E a Jo é muito frágil, emenda minha mãe. Tudo se treina, continua meu irmão. Eu tenho certeza de que a Jo consegue se desenvolver. Eu olho para ele em agradecimento. Você botou essas ideias na cabeça dela? Meu pai aponta o indicador ameaçador para o meu irmão. Não, respondo. Eu é que quis. Eu escutei o chamado no espetáculo na sexta. Meu pai ri. Todos se entreolham. Que chamado, Joana? A historinha que a sua mãe contava quando você era bebê? O chamado é só um mito do circo, filha, explica minha mãe. Só uma história que contamos para as crianças. Sem pensar muito, me levanto da mesa e corro até meu quarto. Então o chamado era só um mito. Uma mentira que me contaram e que eu esperei a vida toda para presenciar. Eles achavam que eu ia eventualmente descobrir que era tudo falso, como a história do Papai Noel. Me olho no espelho. Me sinto enganada e burra. Quer saber? Eu odeio o circo, odeio. Mal posso esperar para crescer. Aí vou pegar uma moto e sair daqui. Vou sair correndo pelas estradas e nunca mais vou vê-los. Ana, minha nova amiga da escola, também ficou indignada. Eles mentiram para você? Os seus próprios pais? Não dá para confiar nos adultos mesmo. Ela cruza os braços indignada. O que mais me incomoda, continua o meu relato, é que eu realmente senti algo, sabe? Eu sei que quero ser globista. E meu pai veio com a história de que eu sou fraca e sem coordenação. Ana negou em desaprovação. Nada a ver. Você só precisa treinar. Aposto que ele teve que aprender os truques para se apresentar também. Para piorar, Luana e o seu bando passam por nós. Cuidado para não pegar pereba, Ana. Esse povo do circo é tudo contagioso. Cala a boca, Luana, responde minha amiga. Bullying é crime, sabia? Eu vou falar com a diretora. Ela me pega pela mão e me arrasta em direção à diretoria. O que você está fazendo? Pergunto. A gente vai denunciar. Essa menina não pode continuar assim. Você não pode deixar as pessoas falarem mentiras sobre você. Pai, mãe, eu preciso falar com vocês. Mais um almoço sendo interrompido, mas eu não posso deixar para lá. Fala, filha, responde minha mãe paciente. Eu sei que vocês são contra, mas eu vou me apresentar no Globo da Morte. Está decidido. Meu pai bufa. De novo essa história? Você não vai, Joana. Faz balé como a sua irmã. Isso sim é apresentação para menininhas, responde meu pai. E minha irmã reage da melhor forma. Ei, balé é muito hardcore, tá bom? Quer comparar quem tem mais força?
Se a Jo quer ser globista, ela vai ser. Eu pago a autoescola dela. Eu sorrio para minha irmã. Sim, balé é muito hardcore. Eu já decidi, pai. Quando eu fizer 18 anos, vou fazer aulas de direção de moto. E se você não quiser que eu me apresente aqui, eu procuro outro circo que queira. Filha, você vai se machucar, retruca minha mãe. E daí? Quantas vezes o papai machucou você nos ensaios? E quantas vezes o Bruno deu mau jeito nas costas fazendo acrobacias? E a Carol torceu o tornozelo? Eu vou sobreviver. Olha, até sexta, não sei porquê, achei que o Globo da Morte era só para homens. E por isso eu achava que não era apresentação para mim. Mas a verdade é que eu sempre quis. E agora eu sei que também posso. E eu não vou mais deixar que contem mentiras para mim. Me olho no reflexo. Meu cabelo está preso. Vou soltá-lo só ao final do espetáculo. Minha jaqueta de couro tem lantejoulas costuradas pela minha irmã. Meu irmão me entrega o capacete e eu coloco. O ronco da moto me chama. O Globo da Morte abre a porta e eu subo na moto. Meus colegas me deixam passar e eu começo a girar primeiro. Depois vem eles. Meu coração bate na velocidade da moto e eu adoro a sensação. As cortinas se abrem e o público nos vê girando. Eu não vejo, mas sei que Ana está na plateia. Ela viajou 150 quilômetros para presenciar minha estreia. O público vibra conosco. Eu nunca me senti tão plena. Aqui, na minha moto, eu posso tudo. Engavetada, por Michele Fernandes. Paula quase não cabia naquele lugar. Colocava um braço por baixo do peito, o outro encaixado sob o queixo, as pernas dobradas. O coração era a parte do corpo que ocupava mais espaço. Parecia que a qualquer momento iria saltar pela garganta. Começou então a desengavetar suas lembranças. Desde pequena, descobriu o poder de entrar em esconderijos secretos. Numa noite de descuido, viu quando o padrasto acertou a face materna, um estampido que derrubou a mãe no chão. Paula tentou segurá-la. As mãozinhas quase a pegaram pelos cabelos, mas acabou caindo junto, esbarrando numa cadeira e levando um pontapé raivoso por se intrometer em assuntos de adulto. O padrasto, todo cuidadoso, no ambulatório do posto de saúde da comunidade, explicou que não sabia como a menina tinha caído de cima da cadeira. Uma moça com roupa branca a levou para tirar raio-x. Perguntou se papai tinha batido nela. Não, foi o tio Joca, ela respondeu. Depois disso, mãe e filha ficaram meses na casa de passagem, recebendo a visita constante da tia do abrigo. A mãe contava que jamais aceitaria de volta aquele homem cheio de vícios, mas não resistiu ao apelo dele. Depois de ter entrado numa igreja que, segundo ele, o tirara do caminho errado. A única vez que Paula foi ao circo era um passeio de escola. Paula quase não pôde ir porque o seu comportamento não era, nem de longe, um dos melhores da turma. Não parava sentada na cadeira, arrumava briga com os coleguinhas, falava na hora da explicação. Mas aquele espetáculo ela conseguiu assistir. E ficou embasbacada ao ver um homem tirar uma boneca de pano de dentro de uma caixa e sair dançando com ela. Paula não tinha bonecas, de modo que não conseguia deduzir se era mesmo um brinquedo ou uma pessoa fantasiada. Boneca não dançava daquele jeito, mas uma mulher não cabia numa caixa daquele tamanho.
Paula ficou a manhã toda estudando a arte de se guardar dentro de uma caixa. Naquela noite, o padrasto resolveu trair a confiança de Deus e da mãe. Voltou a gritar, a bater, a xingar. Paula já tinha entendido que não podia salvar ninguém. Queria ficar pequenininha, encolher-se totalmente, virar-se do avesso e entrar em algum lugar bem pequeno para não ser vista. Lembrou-se da boneca que cabia numa caixa. Mas o que ela tinha de mais parecido com aquilo em casa era a gaveta do armário, torta, meio desencaixada. Paula tentou entrar pelo vão deixado pela peça defeituosa. Arranhou as costas, prendeu a dor entre os dentes e conseguiu se refugiar. Esperou os gritos pararem, mas, dada a demora, acabou pegando no sono. No outro dia, acordou assustada. Arranhou novamente as costas para sair da gaveta. Andou pé por pé pela casa, com medo de achar a mãe quebrada em algum canto. Mas só encontrou baganas e cachimbos. A mãe lavava a roupa no tanque, com os hematomas começando a aparecer e uma garrafa de cachaça ao lado, anestesiando suas dores. Paula pensou que ninguém havia dado falta dela. Os anos passavam e Paula explorava os cantos da casa a cada briga. Já tinha passado horas dentro da sapateira, entre os lastros quebrados do sofá e até no armário do banheiro. O padrasto foi mandado embora de casa mais 3 vezes pela mãe. Porém, foi recebido de volta a cada promessa de mudança. Um emprego novo, uma internação compulsória e, por último, a nova gravidez da mãe. Paula parecia não ter papel nenhum naquela família. Pensava em ir embora. Qualquer cantinho serviria para ela. Só precisava juntar dinheiro. Para isso, arrumou um emprego na padaria. Foi ali que entregaram panfletos divulgando a escola de circo que abriria na comunidade. Os panfletos passariam despercebidos por Paula se não tivessem, logo ao lado do endereço da escola, a foto de uma mulher encolhida dentro de uma caixa. Quando adolescente, viu outros jovens treinando contorcionismo. Pensou o quanto seria fácil para ela entrar na caixa de madeira em que todos acabavam entalando. A professora elogiou sua flexibilidade e noção espacial. Paula, pela primeira vez, se sentiu reconhecida por seu talento. Paula lembrou da boneca dentro da caixa que vira no circo anos antes, quando pegou de dentro da mesma gaveta defeituosa onde passara várias noites as poucas roupas que levaria consigo. Foi convidada para aprender mais sobre contorcionismo. Uma bolsa de estudos circenses. A despedida da mãe não foi difícil. Sentiu pena do irmãozinho que ficaria sofrendo com o pai violento. Um dia, com certeza, teria dinheiro para tirar a mãe daquela casa, abandonar o homem que a fez sofrer. Agora, ela podia sonhar. Paula conseguiu seu primeiro contrato. Sua primeira apresentação consistia em ficar escondida dentro da guarda de uma cadeira. Um mágico colocou um pano sobre a cadeira vazia e, quando retirou, lá estava Paula sentada, com o seu vestido elegante, com os strass refletindo o jogo de luzes que a fazia brilhar no picadeiro. A criançada da matinê, levada por uma escola, aplaudia extasiada, fazendo Paula sentir seu coração não caber no peito. Quem sabe, no meio daquela plateia, outra menina se sentiria inspirada por Paula a encontrar um lugar onde se encaixaria. Hora Bamba, por Michele Fernandes. Agora. Agora é uma linha, uma corda na qual a gente caminha.
Agora é a hora bamba. Bambina agora é Marina, aluna matriculada na Escola Estadual Piaget. Ela tenta segurar o momento. Sente o hálito de chiclete de Lucas. Deixa o vento da respiração dele lhe tocar. O tremor do primeiro beijo, o coração inquieto no peito, seguido de toque de lábios. Parece asa de borboleta, suave. Marina sente a boca, as mãos de Lucas agora tocam o seu cabelo. É bom, é estável, é seguro, tal qual rede de proteção. Marina arrisca tocar o lábio inferior de Lucas. Uma porta se abre. A língua dela entra e vasculha, procura o chiclete que não está mais ali. Marina sente as mãos de Lucas deslizarem por seu corpo, param na cintura, como se ele fosse o bailarino se preparando para o salto, fazendo a bailarina voar. Marina se sente em voo. Há borboletas por todos os lados, há vento, há respingos de chuva. Os colegas gritam: "Venham, Marina, Lucas, a chuva está aumentando." As bocas desgrudam devagar, feito brisa. Os dois se afastam, as mãos de Lucas largam a cintura de Marina, os dedos se entrelaçam, as pernas correm junto para o restante da turma. "Preciso ir para casa", ela diz. Se refere ao seu lar, o circo. Ele diz: "Te vejo amanhã." Ela sabe que não, mas sorri com: "Te vejo depois." Depois não terá mais dois. Depois será queda, será despencar da corda bamba, será sentir a gravidade puxando para baixo. Depois será só Bambina, Bambina e o picadeiro, Bambina e um monte de gente. A trupe do circo e as pessoas que ficam em cada cidade por onde ela passa. Bambina procurando outra escola, outros amigos, uma vida que se renova itinerante. Depois Lucas ligará para Bambina, chamada de vídeo. Verá o colorido brilhante da maquiagem do dia, o figurino novo, verá os cabelos bem amarrados dela. Depois Lucas enviará uma mensagem para Bambina, dirá que sente saudade. Ela também. Lucas prometerá ir até a cidade de Vacaria, até Bom Jesus, até São José dos Ausentes. Lucas, depois, será ausente. As mensagens minguarão. Algumas vezes irão conversar no grupo dos colegas do primeiro ano, daquela escola cujo nome Bambina esquecerá. Bambina embaixo de outras lonas, a língua em outras bocas, mas os pés nunca no chão. A certeza de que nunca mais outro beijo será o primeiro beijo, de que nunca nada será como antes. Antes do tempo ser circular, houve um espetáculo no circular. Era um dia de chuva, as sapatilhas molhadas, a plateia diminuta, o chão arenoso encharcado. Bambina antes tinha andado na corda, com o controle do corpo, os pés sobre um chão estreito, infalso, linha reta, uma sombrinha na mão ajudando no equilíbrio. "Bambina, a menina da corda bamba", dizia um cartaz colorido que rasgou com o vento daquele dia de temporal. Encerrado seu número, Bambina fez o que sempre fazia: vendeu chicletes e outros doces. Um homem escondido embaixo do cenário, com um hálito de cachaça, puxou a equilibrista para junto de si. Foi um homem sem nome. Foi um homem sem rosto, no escuro. Ela só sabia do seu cheiro, só sentia nojo.
O homem roubou um beijo, rasgou a saia cheia de tule que balançava ao se equilibrar na corda. As asas de borboleta se soltaram do lindo colã. Bambina gritou. A mulher gato a salvou. 3 palhaços irritados fizeram o homem correr dali. Bambina foi para outra cidade. Entrou em nova escola. Fez amigos de novo. Namorados? Nunca dava tempo de chegar nesse estágio. Mas a turma da Piaget ajudou. Deixaram-no sozinha com Lucas, no campinho ali perto do circo, até a chuva atrapalhar o beijo. Esse que foi o primeiro e não outro. Agora, depois e antes, as horas bambam na mente, um pé na frente do outro, Bambina se equilibra no tempo. As Três Marias, por Michele Fernandes. Maria das Dores. Quando o circo Orion passou por Itabaianinha, alguns cachorros sumiram. Uns achavam que era pelo fato de o dono do circo ser um mágico bom de fazer desaparecer. Outros, porque os leões deveriam ser alimentados. Desapareceu também Maria das Dores, vista pela última vez na padaria tomando um café recém-passado. Maria das Dores foi atirada no trailer do palhaço Picolino. Havia sido prometida. No dia que se encontrasse uma mulher à altura, ou melhor, da sua altura, era certo, ele seria contemplado. O mágico também era bom em fazer aparecer coisas. Apareceram assim também as gêmeas Berta e Gerta, e da mesma maneira a boneca de Piche. Mas esta sumiu poucos dias depois. Ou fugiu, ou foi um abracadabra do dono do circo. Ninguém sabe. Maria das Dores não se mostrou muito boa em atuar. Não via graça em pintar a cara de palhaça, de ser nomeada de cambalhota, de ter que decorar falas e fazer rir, enquanto ela, por dentro, chorava de saudades da família, sem saber como voltar para casa. Cambalhota engravidou em seguida. Picolino ficou orgulhoso e o dono do circo, bom na mágica de multiplicar, ficou feliz em saber que com aquela cruza estaria mais perto de alcançar a meta de 7 e poder anunciar o número da Branca de Neve. Quando as dores do parto começaram, não apareceu nenhuma parteira com prática em pessoas com 98 centímetros. Mas parecia fácil, já que pequena. No entanto, Cambalhota não resistiu ao parto. As últimas palavras foram o nome desejado para sua filha, Maria das Graças. Fechou os olhos, enquanto lá na plateia as crianças gargalhavam. Maria das Graças. O mágico tinha feito desaparecer o último leão, porque muitas cidades não queriam circo com animais, vai entender. Mesmo assim, já não conseguia mais fazer a mágica de aparecer dinheiro na bilheteria. Precisou vender o circo. Sem comprador para tudo, vendeu em partes. O Internacional Circus Centurion, uma rede multinacional de espetáculos, foi quem ficou com a lona, o Globo da Morte e uns 3 ou 4 artistas. Minnie achou que seria uma boa oportunidade de se tornar famosa. O novo circo passava em cidades grandes, até fazia propaganda na TV. Minnie não sabia muito da sua história, o quanto dava um livro ou pelo menos um conto. Não fazia ideia de quem tinha sido sua mãe, a tal Cambalhota, e por que afinal dera a ela aquele nome. Nome nada, estava mais para um prefixo. Isso se tivesse estudado para saber o que é um prefixo. Apesar do seu nome em neon, Minnie não chamava atenção com o seu número de dirigir o menor carro do mundo. Não era nenhuma estrela. Tudo o que conquistou na metrópole foi o coração do cara que pregava nos muros
os cartazes anunciando o espetáculo. Quando apareceu grávida, sim, foi uma atração. Quem conseguiu? Quem teve coragem de andar com uma mulher daquele tamanho? A rede internacional Circo Centurion até conseguiu um espaço para ela num programa de auditório cheio de coisas incríveis. Nunca mais reencontrou o homem dos cartazes. Minnie conseguiu ganhar o bebê num hospital muito bom, o mesmo que separou as siamesas. Por intuição, Minnie colocou o nome da filha de Maria da Luz. Um dia, a filha iria brilhar. Ela sabia. Maria da Luz. Que tempos sem graça aqueles. A arte do circo agora sem liberdade de expressão, presa a meia dúzia de regras, só para o Estado ganhar dinheiro do imposto em cima dela. O Internacional Circo Centurion precisou fechar aquela filial, depois de um grupo entrar na justiça para o pagamento de salários, como se já não recebesse casa e comida. Maria da Luz abriu um sorriso iluminado, entrou no motorhome, adquirido com o pagamento indenizatório após a ação na justiça. A mãe, sempre com ela, assustada com uma nova vida sem rumo certo, sem um dono para indicar o caminho. No volante, a sua esposa, Geberta, que ninguém sabia se filha de Gerta ou de Berta. A família pegou a estrada. Foi na direção ditada pela intuição. Passaria pelas cidades pequenas e grandes, cruzaria leste a oeste, norte, sul. Agora elas tinham o leme, faziam o roteiro do seu espetáculo, decidiam o caminho a percorrer no mapa. Um dia, passaram por um povoado chamado Carretéis. O povo de lá, ao ver mãe e filha, começou a contar histórias de gente pequena como elas. Um senhor de mais idade relembrou uma lenda antiga sobre um circo que passara por lá e sequestrara uma jovem chamada Maria. As artistas ficaram espantadas com a história e se inspiraram para um novo número, em que as pequenas mulheres, em um pequeno circo, em um pequeno vilarejo, eram grandes e brilhantes. Uma estrela brilhou forte no céu. 3 estrelas, enfim, estavam juntas. Querida Vovó, por Samara Hart. Querida vovó, a viagem foi breve, sem paradas, mas cada quilômetro de distância de vocês me pareceu quase insuportável. Tenho sorte de ter colegas muito queridos, que me lembram do meu sonho todos os dias. Senão, já teria comprado uma passagem de volta para casa. Aqui tem gente de todo o Brasil e de outros países também. Estou até improvisando um portunhol. Às vezes sinto que estou conhecendo um pouco de cada canto do país apenas por conversar com os colegas. São formas de ver o mundo tão diversas. Mal posso esperar para conhecer o Brasil inteiro de fato, mas isso pode levar anos. Os ensaios estão sendo exaustivos. Nunca exigi tanto do meu corpo quanto agora, mas também nunca me senti tão realizada. Quando me apresento, sinto que a plateia torce por nós, esperando que dê tudo certo. E é isso que mais me motiva. O salário é bem baixo e nos primeiros dias comi apenas arroz com ovo. E ainda não aprendi a fazer o ovo frito do seu jeitinho. Mas fiz amizade com minha colega de trailer, que faz feijão e salada. Então juntamos nossos almoços e formamos uma refeição completa. O circo não é nossa família, mas é uma grande comunidade. Como estão todos? Me inscrevo para este endereço até setembro. Depois, viajarei novamente. Sua neta, Gabriela. Querida vovó, está fazendo muito frio aqui nos últimos dias. Sempre dou 3 espirros quando saio do trailer vestida com o meu figurino para ir ao picadeiro.
É a regra do circo que todos os figurinos das mulheres não tenham calças nem mangas, só um colã. Eles dizem que é para todas ficarmos padronizadas e bonitas quando aparecemos juntas no palco. E nós ficamos muito bonitas mesmo, com os nossos figurinos coloridos e cintilantes. Envio uma foto do último espetáculo para a senhora ver. Pelo menos, podemos usar meias calças cor da pele quando está muito frio. Me disseram que foi uma conquista das mulheres que aconteceu há 3 anos, quando estava fazendo noites com temperaturas abaixo de 8 graus no Rio Grande do Sul, onde estavam. Mas as meias são tão finas que não aquecem o suficiente. Daí os 3 espirros no trajeto trailer-picadeiro. Em uma dessas noites frias, o meu companheiro de apresentação me viu e me ofereceu seu casaco para eu atravessar o terreno. Confesso que já senti um quentinho só de perceber seus braços fortes sobre os meus ombros ao colocar o casaco. Ele é sempre muito gentil e me olha como se eu fosse uma princesa. Quando ele me ergue durante os ensaios e apresentações, eu confio todo o peso do meu corpo nas suas mãos e sinto que ele nunca me deixará cair. Obrigada pela receita detalhada do seu ovo frito. Ainda não consegui fazer o ponto certo, mas um dia eu pego o jeito. Continue escrevendo para este endereço. Sua neta, Gabriela. Querida vovó, eu e meu companheiro de dueto acrobático, o Eduardo, estamos namorando. Ele me pediu depois de uma apresentação de domingo, dia de circo lotado. Foi logo depois que as cortinas fecharam. Todos se abraçaram comemorando o fim desta temporada. Nós nos abraçamos e ele sussurrou no meu ouvido. Quer namorar comigo? Eu abri o maior sorriso da vida e disse sim. Então ele tirou do bolso um colar com um pingente de lona de circo e colocou no meu pescoço, para eu carregar o símbolo do que nos uniu a todo momento. Enquanto arrumávamos o trailer para a viagem, contei tudo para Luísa, minha colega de trailer. Ela ficou feliz por mim, mas falou para eu não me deixar abalar por brigas, porque a ex do Eduardo, Bernarda, abandonou o circo quando eles terminaram. E ela, a Lu, não queria que eu desistisse da minha profissão. Apesar de vivermos juntas, às vezes acho que ela não me conhece direito. Eu nunca vou sair do circo. Encantar o público é o que me mantém viva. Fico feliz que a senhora esteja fazendo ginástica. É importante se manter ativa. Estarei nesse endereço até dezembro, mais ou menos. Aguarde suas cartas. Sua neta, Gabriela. Querida vovó, hoje foi dia de folga no circo. Eu e o Eduardo fomos ao cinema. Ele pagou pelos ingressos, a pipoca e o refrigerante e escolheu um filme de ação com um desses galãs fortes e uma mocinha muito mais bonita do que eu. Em uma cena de perigo, eu apertei a mão dele tão forte que deve ter doído. Mas ele só riu da minha aflição, achou bonitinha. Eu confesso que fiquei muito sem jeito. Ainda bem que estava no escuro para ele não me ver corando com o comentário que fez. Depois da sessão, caminhamos pela rua. O céu estava iluminado pelas estrelas e parecia um enorme manto azul escuro com glitter. Fomos conversando sobre o filme, o circo e a nossa apresentação. Quando chegamos na entrada do circo, ele me ergueu de surpresa e me girou como fazemos no palco. De repente, estávamos fazendo o nosso dueto para as estrelas. Depois, nos olhamos nos olhos e o meu coração acelerado disse sim para a nossa primeira noite no trailer dele. Eu ainda vou me casar com este homem, sua neta, Gabriela. Querida vovó, esta semana nos apresentamos apenas na sexta-feira por conta da véspera de Natal. Foi um espetáculo especial com todos usando vermelho e verde. O palhaço se vestiu de Papai Noel, distribuiu brinquedos para as crianças da área VIP
e jogou pirulitos para a plateia mais distante. Eu e Luísa vendemos muitos biscoitos natalinos que fizemos. Então esse mês vai sobrar uma graninha para comprar algumas coisas que preciso. Fizemos uma ceia com os amigos mais próximos e cada um levou alguma coisa. Obrigada pela receita de pudim. Aliás, o Eduardo adorou. Depois, fizemos um amigo secreto e eu ganhei um pequeno estojo de maquiagem da Margarida, a contorcionista. Eu estava precisando, pois minhas sombras estão quase acabando. A Luísa até brincou que o circo deveria dar um vale maquiagem, já que não dá vale alimentação, porque a maquiagem é nosso instrumento de trabalho. O Eduardo foi o que mais riu e falou que ela já tinha bebido demais. Depois da ceia, nós jogamos cartas e combinamos que esta seria a tradição de Natal da nossa família circense. Como foi o Natal em casa? Os bolinhos acabaram antes de começarem a ceia, como sempre? As crianças espalharam papel de presentes por toda a casa? Os cachorros se esconderam embaixo da mesa na hora dos fogos de artifício? Que saudade de todos vocês, sua neta, Gabriela. Querida vovó, esta semana, quando estávamos passando em uma estrada completamente vazia, vimos uma mulher com uma mala pedindo carona. Nós paramos o trailer e a deixamos embarcar. Ela disse que se chamava Maria Antônia e que estava caminhando por horas fugindo do marido. Quando chegamos na cidade em que vamos ficar pelos próximos 3 meses, ela foi falar com o dono do circo. Eles conversaram no motorhome dele por horas e depois ele a contratou para trabalhar nas barraquinhas de pipoca e algodão doce. Ele é muito bondoso. Mas como o circo não estava com seleção para a contratação de ninguém, não havia camas em nenhum dos trailers para ela ficar. Então o Eduardo me convidou para morar com ele e deixar a minha cama para Maria Antônia. Eu já estava dormindo com ele uns 3 dias da semana de qualquer jeito, então aceitei. Eu nunca imaginei que iria morar com um homem assim, sem nenhuma cerimônia de casamento. Mas aconteceu. E quem sabe fazemos uma festinha quando sobrar dinheiro. De qualquer forma, fiquei feliz por ajudar uma mulher em dificuldades. Pode me escrever para este endereço até abril. Espero que o vovô se cure logo. Ele é forte, ele consegue. E a senhora não pare de se cuidar por conta disso. Sua neta, Gabriela. Querida vovó, tenho ficado muito cansada nos últimos dias. O salário do circo é sempre tão baixo para pagar as contas que eu e a Luísa temos que completar a renda vendendo cookies para a plateia. O problema é que ficamos até tarde cozinhando as vendas do dia seguinte e o Eduardo reclama que eu não faço companhia para ele. Antes de morar comigo, ele não percebia quantas horas eu ainda trabalho depois que acabam as apresentações. Ele fala para eu parar com as vendas. Afinal, ele recebe bem mais do que eu, apesar da nossa função ser a mesma. E disse que pode me sustentar. Às vezes eu penso que podia me deixar ser mimada, sabe? Deixar ele cuidar das contas todas e usar o meu salário apenas para as minhas coisinhas. Na minha idade, a senhora era feliz sendo sustentada pelo vovô? Não lembro da senhora reclamando. Pelo contrário, estava sempre com um sorriso no rosto quando cozinhava para toda a família. E o sorriso aumentava quando nos via com a boca suja de calda de chocolate que raspávamos da panela. O Eduardo também quer ter filhos. Uma duplinha de malabaristas ou palhacinhos, ele fala. Eu imagino uma pequena equilibrista com um tule cor-de-rosa e o ilusionista de capa vermelha. Mas tudo isso são imagens do futuro. Saudades do passado. Sua neta, Gabriela. Querida vovó, nesta temporada, o circo está instalado do ladinho da praia. Nos dias de folga, eu tenho andado descalça na beira-mar. Gosto de sentir as ondas cobrindo e descobrindo os meus pés.
Mas não sou só eu que estou aproveitando. O circo inteiro está feliz nesta cidade. Quer dizer, a Raquel, assistente do ilusionista, não está tanto. Um dia, ela foi brincar de dar um mortal nas dunas, mas errou na queda e quebrou a perna esquerda. Aí o ilusionista, João, me convidou para ser sua assistente enquanto Raquel está de licença. Como tenho vontade de aprender outras funções, logo aceitei. Desde então, estamos ensaiando todos os dias. O Eduardo reclamou porque eu não ensaio mais tanto dueto acrobático com ele. Mas, sinceramente, eu não preciso. Já sei os movimentos de cor. Um dia ele veio ver nosso ensaio. Sentou na área VIP e ficou nos olhando com a cara fechada, ignorando quando eu mandava beijinhos para ele. Quando o ensaio acabou, ele foi direto para o trailer sem dizer uma palavra. Ao chegar no trailer, perguntei o que estava vendo e ele disse que eu estava dando em cima do João. Eu fiquei sem saber o que dizer e ele continuou. Disse que eu sorria toda vez que João colocava a mão na minha cintura e que eu estava gostando que ele me tocasse. Eu disse que estava ensaiando para a apresentação, pois temos que sorrir no palco para a plateia. Ele falou que eu estava mentindo e me chamou de uma palavra que não tenho coragem de descrever aqui. Talvez o João já tivesse segundas intenções quando me convidou para ser assistente dele. Realmente, ele não precisava me tocar tantas vezes durante os truques de ilusão. Talvez, sem querer, eu tenha dado alguma abertura para ele. Sua neta, Gabriela. Querida vovó, escreva essa carta com a luz de uma lanterna, pois não quero atrapalhar o sono de Eduardo. Ele anda reclamando muito do meu comportamento. Reclama das minhas roupas, dos meus olhares para outros homens, dos meus atrasos ao fazer as refeições. É difícil fazer o almoço de forma rápida quando se tem dor nas costelas. Ontem a Luísa viu eu me trocar no camarim e percebeu um roxo no meu lado esquerdo. Eu disse para ela que foi um acidente durante o ensaio. Tive vergonha de falar que não sou uma boa namorada. Ela não acreditou muito, pois fazemos a mesma coreografia há 1 ano e faz tempo que não erramos mais. Vou voltar a me trocar dentro do trailer. Eu queria poder passar um tempo aí. Estou com tantas saudades de vocês e queria visitar o vovô no hospital. Mas infelizmente não consigo comprar as passagens. Às vezes, penso em voltar a fazer e vender cookies com a Luísa, que agora está fazendo com a Maria Antônia. Mas tenho medo de que o Eduardo reclame que eu trabalhe até tarde novamente. Ele quer que eu tenha um filho dele e eu preciso me cuidar. Sua neta, Gabriela. Querida vovó, ontem, durante a apresentação, o Eduardo deu um passo em falso e caiu no chão. Eu logo percebi que a plateia achou que era de propósito e eu improvisei o movimento no chão também, para ele não ficar sem jeito. Mas depois da apresentação, ele pensou que eu estava caçoando dele na frente de todo mundo e me deu um tapa ali, na coxia mesmo. Ele nunca me bateu fora do trailer, porque ninguém precisava saber da nossa intimidade. Então devia estar se sentindo muito humilhado. Foi nesse momento que a Maria Antônia nos viu e me puxou para longe dele. Ela me perguntou há quanto tempo ele me batia e eu não consegui falar. Então ela me levou para o seu trailer. A Luísa estava lá, se maquiando para sua apresentação, e a Maria Antônia lhe contou o que viu. Logo depois, o Eduardo bateu na porta do trailer e me chamou para conversar, pedindo desculpas pelo descontrole. A Maria Antônia pegou uma faca de carne e mandou ele ir embora, pois ela não tinha mais medo de homem violento. A Luísa disse para ele também não ir para o nosso trailer, pois nós íamos buscar as minhas coisas. Eu falei que ela não precisava perder a apresentação por minha causa, que eu podia pegar as minhas coisas em paz,
porque depois de me bater, o Eduardo sempre ficava um tempo amoroso e dócil. Ela ignorou e pediu para Margarida apresentar algo no lugar dela. Dormi na cama de Luísa enquanto ela dormia com Margarida. Maria Antônia dormiu ao meu lado, com a faca embaixo do travesseiro. As 3 me deram dinheiro para eu comprar uma passagem de ônibus. Eu prometi a Luísa que voltaria ou arranjaria trabalho em outro circo, pois não abandonarei o picadeiro jamais. Eu estou indo visitá-los por tempo indeterminado. Sua neta, Gabriela. Pilar, por Michele Fernandes. Uma forte haste de ferro no centro, sobre ela 2 homens, sobre eles 3 rapazes, sobre eles 4 mulheres, sobre elas as 5 crianças. A mais jovem ainda se posicionava no seu posto quando o pilar que sustentava todos se desequilibrou, levando os 14 ao chão. A plateia reagiu com espanto. A pirâmide humana, tão anunciada nas propagandas do circo, havia ruído. O pai conferiu se todos estavam ali inteiros. Aparentemente, sim. Não. Ele sabia que não. Todos daquela família sabiam que não. Faltava o pilar. Não, não faltava o pilar. Faltava a Pilar. Mas onde ela estava? Os colegas foram socorrer a família desabada, enquanto Máximo, o pai de todos, foi em desespero procurar pela matriarca. Deu um giro, observando atentamente todo o arco formado pela tenda. Pilar não estava ali. "Onde está a mãe de vocês?" perguntou para a filha que tentava corrigir o penteado desfeito. "Deve ter se atrasado na bilheteria." "Não, a bilheteria já fechou há tempo", adicionou o filho mais velho. "Então, ela está vendendo algodão doce?" passou a caçula com meia americana rasgada. "Ela penteou os meus cabelos antes do espetáculo", disse a neta. "Deve ter se atrasado com os próprios cabelos." "Eu a vi saindo do trailer", explicou a amante. "Pensei que estivesse só recolhendo lixo e logo viria se apresentar." "Ela não veio para o número", disse o marido. O coração já começava a acelerar, mais do que nas suas acrobacias aéreas e arriscadas. Por isso a saída foi usar uma haste de ferro no lugar dela. Achei que seria fácil substituí-la. Uma ambulância parou no lugar, socorreu o neto com a perna quebrada, o filho mais novo com suspeita de rompimento de tendão e a filha do meio, mais por pânico do que por trauma físico. "Onde está a mamãe? Onde está a mamãe?" Todos concordaram que era necessário encontrá-la para já. Ela era a única pessoa apropriada para acompanhar aquela ambulância. Ela é que sabia dizer onde doía no outro, sugerir o remédio, colocar na cama, dar beijo e dizer que logo passaria. Todos se olhavam ainda no picadeiro. Alguns sequer conseguiram reerguer o corpo sem o auxílio de Pilar. A plateia precisou se satisfazer com o espetáculo de fraturas e com os holofotes das luzes intermitentes do veículo de socorro. A música que embalava o show foi substituída por vozes desesperadas que indagavam: "Cadê Pilar?" Pilar foi encontrada em Linha Nova, um pequeno vilarejo na serra. Era moça da roça, sabia mais de galinhas e porcos do que de gente. Quando soube que havia um circo na cidade, ela e a maioria da população, o que não era lá muita gente, logo correu para conhecer aquela novidade. Mal entendia ela de trapézio ou de mágica, mas soube que o circo possuía um urso, um grande urso de colar, como diziam os alto-falantes da Kombi que anunciavam a chegada do circo na cidade. E esse era o bicho que ela não conhecia.
A jaula ficava nos fundos do terreno onde a lona já estava erguida. A criançada se reunira para observar a fera. Pilar ficou fascinada com a grandiosidade do animal e o seu rugido imponente. Máximo avistou aquela menina miúda, os cabelos caídos sobre o rosto, cobrindo as sardinhas. Achou graciosa e se aproximou. Fez o convite para conhecer os outros animais: leão, elefante e até os coelhos do ilusionista. Pilar aceitou o convite. Foi o início. O rapaz usava aquela roupa extravagante, cheia de brilhos, o que fazia dele um ser único e totalmente diverso de todas as poucas pessoas que Pilar já tinha visto. Máximo pegava na mão da jovem sem cerimônia, tirava seus cabelos da frente do rosto, elogiava seu sorriso. Pilar se sentia como a única pessoa do mundo, adulada e venerada. O segundo convite do seu admirador veio quando o circo já baixava a lona. Máximo pediu para que ela trocasse a enxada pela arte e fosse embora com ele. A escolha não pareceu difícil. Pilar estava apaixonada por Máximo, pelo urso e por todo o brilho. Largou tudo e foi embora com o circo. Pilar queria ser domadora, mas logo lhe disseram que esta tarefa não competia a mulheres. Começou então trabalhando como ajudante de mágico, dançarina e qualquer coisa que pudesse usar um maiô para mostrar o corpo esbelto. Seu primeiro grande número foi o topo da pirâmide humana. Um triângulo com 4 fortes homens na base, 3 acima, 2 mulheres muito fortes sobre eles e ela, acima de todos. O tempo foi passando, ficou grávida algumas vezes, deu de mamar entre as apresentações, ajudou os pequenos com a lição das letras que nem ela sabia direito. Ensinou a se equilibrar sobre os ombros dos outros, enquanto ia descendo de nível na pirâmide. Pilar suspeitava que aquela mulher, ao seu lado, logo abaixo do topo, fosse amante de Máximo. Mas quando o colocou contra a parede, desceu mais um nível no seu número principal. Pilar, com 3 filhos, parecia mais forte, mas também mais robusta. Desceu mais um nível. Quando virou avó, o maiô já não servia nela. Costurou para si mesma um vestido com franjas que disfarçava a cintura que não parava de crescer. Pilar já não tinha mais o papel de dançarina ou ajudante de mágico, mas era requisitada na barraca do cachorro-quente, na bilheteria, no concerto do figurino, na recreação das crias dos demais artistas do circo. Tudo havia mudado. Até o grande urso foi doado para um zoológico quando ficou velho demais para o trabalho. Naquela manhã, Pilar precisou organizar o trailer. Algumas caixas com objetos antigos haviam caído dos armários durante a mudança de cidade. A matriarca da família encontrou a foto do urso de colar. Seu olhar triste, de quem está fora dos planos feitos para si, encontrou-se com o dela. Pilar sempre seguiu a coreografia dos outros. Era a base de um sistema fadado a desabar. Olhou-se no espelho, espantou-se com as rugas que a maquiagem já não conseguia cobrir. Pilar respirou fundo, fez suas malas e saiu. Tinha experiência em largar tudo. Dessa vez, no entanto, sabia o que queria: domar a própria vida. Sob a lona, a família inteira se desesperava. Para onde foi Pilar? Nos bastidores da escrita. Enquanto nossas protagonistas se equilibram, saltam e encantam,
Nós escrevemos suas histórias. Neste livro, nós, artistas e escritoras, nos encontramos com as artistas personagens. O processo de elaboração desse livro foi compartilhado na newsletter do coletivo Uma Casa Toda Nossa, para todos verem que, apesar da escrita às vezes parecer um passe de mágica, ela está mais para um truque de ilusionismo, no qual disfarçamos o esforço e o suor a cada dia, a cada palavra. A seguir, os textos dos bastidores da nossa escrita. O Circo Chegou, por Michele Fernandes. O ingresso. Samara Hart, ainda no ano passado, me fez um convite que soou um pouco inusitado. Escrever um livro de contos com ela, cuja temática era a vida das mulheres circenses. Minha vida não é nem um pouco itinerante. Pelo contrário, eu poderia ser considerada uma pessoa reclusa aos olhos de muitos, pois me acostumei a trabalhar e socializar pela internet. Mais do que um hábito, uma adaptação necessária para uma pessoa autista que precisa de previsibilidade e refúgio do excesso de estímulos sensoriais a que somos expostos a cada saída em público. Mas a escrita, essa sim, é o centro do meu picadeiro. Eu não resisti e aceitei. Levantando a lona, comecei a puxar na memória tudo o que sei sobre circo. Coisas do passado saíram de trás da cortina, como os pequenos circos que vinham ao meu bairro durante a infância. Na época, a legislação permitia animais e a criançada ia até o campinho onde o circo ficava estabelecido só para ver os leões, ursos e elefantes, ainda mais encantadores no universo anterior ao da internet. Lembrei ainda de um livro que marcou a minha infância, O Circo Viramundo e o Palhaço Estouro, de Graziella Lídia Monteiro. Um dos meus preferidos naquela época. Recordei também do dia que fui com a minha família conhecer o Parque Beto Carreiro. Mas uma chuvarada nos deu um banho. Corremos para nos refugiar no circo. Porém, entramos pela entrada errada. E aplaudam-me. Entrei pelo palco, compartilhando com um domador o espaço no picadeiro. As artistas. Também nos inspiramos com mulheres. Incríveis artistas que, na escrita, certamente vão desdobrar em várias personagens. A primeira delas foi King Kong Fran, personagem de Rafaela Azevedo, que usa recursos circenses para confrontar o patriarcado. Ela chama ao palco e assedia os homens da plateia, invertendo o papel comumente visto na nossa sociedade e comumente explicado no circo. A mulher em posição submissa. É a ajudante do mágico, é o alvo do atirador de facas, também é ela quem entra na caixa para ser cortada ao meio. O circo reflete a organização social que nos é imposta, e é sobre ela que queremos falar em nosso livro. Também assisti a muitos vídeos da Giovanna Rubatini, uma jovem que faz sucesso no YouTube, oriunda de uma das famílias circenses mais antigas do Brasil. Com ela, aprendo o dia a dia da vida itinerante. Por último, tivemos um encontro virtual com Marina Krause, artista e professora de artes circenses, que nos relatou sua trajetória de vida, muito afetada pelo machismo. Com ela, também aprendi a importância da arte da resiliência e de acreditar nos sonhos. A energia de estar no picadeiro e a vibração da plateia faz tudo valer a pena. Eu entendo. Sinto o mesmo pela escrita. O espetáculo. No circo, o show é a palhaça, a acrobata, a mágica, a contorcionista, a equilibrista, a bailarina, entre tantas. Na escrita, é hora do meu show. Meu tempo é limitado. Acho, nos fins de semanas, momento disponível para juntar todas as ideias anotadas e transformar em histórias. Vejo a lauda branca ganhar forma. Já não são mais letras, frases, parágrafos.
São meninas, mulheres e senhoras, cada uma com seus conflitos, com suas dores e seus sonhos. São Rafaelas, Giovanas, Marinas, mas também Micheles e Samaras. Na literatura, todas as mulheres estão representadas em sua dor e em sua força. Ah, é que a arte, ela une todas nós. A escrita e espetáculo, por Samara Hart. Respeitável público, hoje à noite, vocês presenciarão o processo de escrita da autora Samara Hart, que deve escrever contos para o livro da bailarina palhaça História de Mulheres, o qual será publicado em novembro. Será que ela vai conseguir ou a síndrome de impostora vai derrubá-la da corda bamba? Será que ela consegue domar a fera da procrastinação? É o que vamos assistir. O primeiro desafio de Samara é conciliar a escrita com outros trabalhos e todo o resto da vida. É um verdadeiro malabarismo trabalhar em sala de roteiro de uma série, produzir um cineclube. Apareceu uma leitura crítica para fazer. E não se esqueça de fazer exercícios, ler livros. A vida social é importante também. Ei, já fez os 15 minutos de Duolingo do dia que se propôs a fazer este ano? Mas ela consegue, ou pelo menos tenta, até que consegue tirar um dia para, finalmente, começar a escrever. Então, 2 parágrafos são escritos, sofridos, mas apresentam uma personagem que nossa escritora tem vontade de desenvolver, o que a deixa satisfeita. Talvez, semana que vem, ela consiga tirar mais um dia para continuar. Outro desafio é apresentar uma escrita com graça, assim como uma acrobata que finge nem fazer força para executar seus movimentos de coreografia. Dessa forma, na segunda vez que abre o arquivo Word, Samara começa a reescrever o conto em uma linguagem mais fluida, pois o jeito anterior estava duro demais, jogando o conflito da narrativa sem introdução ou delicadeza, expondo o esforço da escritora e tirando a possibilidade de fascínio do público, dos leitores, fundamental em um livro-circo. Na escrita, apagar tudo e reescrever faz parte do processo e é muitas vezes necessário. Agora sim, o tom do conto foi encontrado. Então Samara tem tudo para terminá-lo em poucos dias. Será? Depois de mais dias conturbados, Samara consegue algumas horas de silêncio e quietude. A escrita exige isso, uma solidão essencial, um tempo diferente daquele que estamos acostumados. Como o silêncio e expectativa do público, à espera de ver o escapista se libertar das correntes, é preciso silenciar o mundo em volta para libertar as palavras. Quando Samara chega no espaço-tempo de silêncio e solidão pela terceira vez, percebe que sua protagonista possui 3 conflitos para resolver. Não só o principal, que a escritora havia planejado antes de começar a escrever, e então ela se dá conta de que não acabará o conto tão cedo, pois, de alguma forma, a história está pedindo mais desenvolvimento e as pontas soltas dos conflitos precisam ser atadas. A autora se preocupa, pois este é só o primeiro conto. Já estamos em julho e ela deve escrever os outros, mas segue em frente. O jeito é procurar mais vezes a solidão para encontrar a narrativa. A cada dia, Samara percebe que escrever é ensaiar. Todo bom palhaço já contou piadas ruins, mas ensaiou e aprimorou seu trabalho antes das melhores apresentações. Para escrever, devemos ter a mesma paciência do palhaço que busca fazer o público rir, com a vantagem de que ninguém vê nossos ensaios, nossas falhas, nossas palavras fora do lugar. E, de ensaio em ensaio, Samara finalmente consegue terminar seu conto, ou pelo menos
uma primeira versão. Todo espetáculo tem uma diretora ou um diretor que analisa as apresentações e aponta melhorias. Na escrita, muitas vezes estamos sozinhos e tentamos nos distanciar para voltar e olhar o texto com os olhos de fora. É nesse momento que Samara se encontra, mas, para sua sorte, ela não está sozinha, pois tem outras pessoas para quem enviar o seu conto, que poderão emprestar seus olhos de diretores, e por eles a escritora tem toda a gratidão. Assim, comentários são dados e Samara consegue ver as falhas que antes sentia, mas não enxergava, e então se esforça para corrigi-las. A apresentação conto está finalmente pronta e aguarda os outros contos para juntos se tornarem um circo-livro. O tempo parece não favorecer o trabalho da escritora, mas, de alguma forma, a finalização do primeiro conto lhe dá ânimo para desenvolver os outros e encarar novos desafios e ensaios. Respeitável público, quando estamos na plateia ou na página aberta, tudo parece mágico. As contorcionistas parece que sempre colocaram os pés na cabeça, enquanto os escritores parece que apenas deixaram a imaginação fluir. Mas não. Cada gesto e cada frase foram trabalhados com muito suor, determinação e vontade de fazer arte. Pode parecer difícil para alguns, mas acreditem, para quem produz arte, o processo é a magia que nos preenche e nos mostra que tudo vale a pena. Sobre o coletivo Uma Casa Toda Nossa. Nós somos um coletivo literário chamado Uma Casa Toda Nossa. Um coletivo que abre as portas para mulheres e pessoas não binárias que escrevem e vêm nos visitar. Acolhemos e espalhamos as palavras dessas escritoras no mundo por meio de um trabalho em grupo, colaborativo, independente e livre para fazer escolhas do jeito que der na nossa telha. Tudo começou em 2018, quando formamos um grupo na internet para conversar sobre a arte das palavras, especialmente sobre a escrita feita por mulheres, e nos fortalecemos como escritoras. Também fazia parte da nossa missão nos encorajarmos a sair da nossa casa, do nosso espaço privado da escrita e ocupar o espaço público da literatura. Ainda em 2018, nosso grupo virtual resolveu criar um livro de contos. Nós podíamos contar qualquer história, desde que a protagonista fosse uma mulher e fugisse dos estereótipos já tão batidos e que não cabem mais nos nossos corpos. Foi assim que nasceu o nosso primeiro livro, Uma Casa Toda Nossa, lançado pela editora Multifoco. Foi um livro todinho feito por nós, de maneira voluntária e conjunta, do recorte temático até a concepção da capa. Cada uma de nós ficou com uma missão específica, mas todas sempre envolvidas na feitura como um todo. O título do nosso livro faz uma homenagem a um ensaio da Virginia Woolf, chamado Um Teto Todo Seu. Neste ensaio, Virginia fala sobre os desafios de diversas ordens que as mulheres um dia tiveram e, de certa forma, ainda temos de enfrentar para conseguir escrever e participar do meio literário em uma sociedade patriarcal. Ela fala também que uma mulher precisa ter dinheiro e um teto todo seu para poder escrever livremente. Em busca desse ideal, nós construímos, tijolo por tijolo e palavra por palavra, o nosso primeiro livro. Porém, essa experiência foi tão empolgante que nossa casa virou um lar, um espaço literário para receber a visita constante de outras escritoras e suas palavras. Nós viramos o coletivo Uma Casa Toda Nossa. Em 2022, com a casinha mais estruturada e a chegada de mais escritoras,
nós nos mudamos para a Florida Quintal Edições, um lugar arborizado onde lançamos o segundo livro, Cada Canto, um Conto. Nesse novo projeto, além de continuarmos com a proposta de criar protagonistas livres de estereótipos, cada autora teve como desafio, estipulado pelo coletivo, escrever sobre uma vivência singular e caseira experienciada por essas protagonistas, cada uma em um cômodo específico da casa, materializando o nosso lar coletivo. Um lar de personagens múltiplas, diversas, cheias de vida e histórias para contar através de narrativas. Foi nesse segundo livro também que abrimos as portas para receber a escrita de pessoas não binárias, que também precisam de um teto todo seu. E nós continuamos fazendo puxadinhos e recebendo escritoras para, em 2024, publicarmos ainda na Quintal Edições o nosso terceiro livro de contos, Um Corpo Ainda é Pouco, uma homenagem a Mary Shelley e sua criatura em Frankenstein. Fran é a personagem que conta as histórias que cada escritora ou escritore criou sobre uma parte do seu corpo, contos das protagonistas que a formaram. Neste mesmo ano de 2024, nós celebramos 6 anos de união, crescendo e trabalhando coletivamente. E, como crianças prontas para aprender a ler na escola, resolvemos dar o próximo passo na nossa trajetória e criamos a editora Uma Casa Toda Nossa. Largamos o aluguel das outras editoras e conquistamos nossa casa própria, agora podendo cuidar, além da organização e trabalhos com os textos que já fazíamos, mas também das partes de publicação, comercialização e distribuição dos livros. A partir desse momento, nossos livros serão nossos. O projeto de coletâneas de contos também ganhou um nome só seu, Portas Abertas. Nosso coletivo e editora são formados pela Bel de Assis, Carol Sueto Moreira e Samara Hart, as moradoras fixas da casa, que fazem todo o trabalho de edição e recebimento das visitas, desde a leitura crítica até preparar o cafezinho. O livro Um Circo de Mulheres é um novo capítulo de nossa história, um novo quarto no nosso lar, pois é o primeiro livro publicado pela editora. É também nossa primeira coletânea financiada por um edital, o que permitiu a remuneração de todas as mulheres que trabalharam na sua produção, assim como a distribuição gratuita dos livros. A cada dia, nossa casa fica maior e mais bonita. De um lado, tem escritoras trazendo seus textos e flores para colocar na mesa. Do outro, as revisoras oferecem assentos na sala e sugerem assentos nas palavras, enquanto as editoras preparam livros e gostosuras no forno. Bem-vindes à nossa casa, uma casa cada vez mais toda nossa. Podem entrar, fiquem à vontade. Abraços, uma casa toda nossa. Nos visite em www.casatodanossa.com. Sobre as escritoras: Michele Fernandes. Sou gaúcha, autista e idealizadora da editora Sansara. Sou uma das coordenadoras do coletivo Escreviventes, autora dos livros Conta Comigo, 3 vezes Mulher, editora Voz de Mulher 2021. Eu Prefiro Meu Próprio Crime, editora Arpilheira 2023 e Tempestade em Céu Azul, editora Sansara 2024. Samara Hart. A página em branco para mim é como um picadeiro com as cortinas fechadas. O frio na barriga dos circenses é o meu roer de unhas, meu olhar para a parede procurando inspiração e ideias. Mesmo assim, eu não trocaria esses ensaios e esses vazios a preencher por nada. Sou formada em cinema pela UFSC, porque contar histórias, seja digitando ou gritando ação, é o que mais amo.
E continuo fazendo cursos de escrita e mercado editorial porque todo artista treina antes da apresentação. Embaixo da lona do coletivo Uma Casa Toda Nossa, sou equilibrista, que faz leitura crítica, escreve e organiza as demandas. Sobre a narradora, Diana Haddad Padilha. Sou integrante do grupo de teatro O Dromedário Loquaz e fundadora do núcleo Pé de Poesia. Premiada no ano de 2023 como Personalidade do Ano em Artes Cênicas pela ACLA, Academia Catarinense de Letras e Artes, com a medalha Valdir Brasil, completo neste ano de 2025 26 anos de carreira artística, atuando como atriz, dramaturga, escritora, figurinista e preparadora de elenco. Você acabou de ouvir Um Circo de Mulheres, escrito por Michele Fernandes e Samara Hart e editado pela editora Uma Casa Toda Nossa, narrado por Diana Haddad Padilha e produzido pelo Estúdio Núcleo. Este livro é o resultado do projeto Da Bailarina à Palhaça, História de Mulheres, contemplado no edital Circuito Catarinense de Cultura, PNAB Santa Catarina 2024. Proposta executada pelo Governo do Estado de Santa Catarina por meio da Fundação Catarinense de Cultura, com recursos do Governo Federal e da Política Nacional Aldir Blanc. Todos os personagens e acontecimentos narrados nesse livro são criações ficcionais de suas autoras e não devem ser confundidos com pessoas ou eventos reais. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência e não intencional.